Tua palavra é luz no meu caminho. Caros irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira, 17ª semana do tempo comum. Mais uma vez te convido a voltar seus olhos, sua atenção para dentro de ti, acompanhando especialmente a sua respiração, esta capacidade que nós temos em nos conectar com o divino, em nos conectar conosco mesmo. Deus não se instalou em um local lá fora, em um céu que nós denominamos tão longe dos nossos olhos. O lugar que Deus se instalou foi dentro de nós. E é aí que nós podemos e devemos encontrá-lo. E o jeito de encontrá-lo, o caminho, é a respiração consciente. Por isso, não deixe de fazer isto. Respire fundo e solte lentamente este ar. Perceba o caminho que este ar faz, o caminho desta respiração, as sensações físicas deixadas no corpo. Acolha tudo isto, seja sensível a isto. Se nós respiramos consciente, não existe lugar para a ansiedade, para a depressão, para traumas. Porque tudo isto é sinal de que nós nos desconectamos do corpo. Todas as vezes que eu me desconecto do corpo, este corpo reage. E como eu não o conheço, as suas reações me serão estranhas. E se são estranhas, eu vou ter medo. Eu vou tentar fugir para outro lugar. E este lugar que eu fujo, geralmente, é longe da respiração consciente. Por isso, respire. Se acolha. Acolha dentro de ti Deus e viva a vida. O texto que hoje nos é dado, mais uma vez, é Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, retornamos ao capítulo 13 de Mateus, que nós líamos no sábado, por exemplo, com a parábola do joio, do trigo e do joio. A parábola do joio, ela tem uma tonalidade teológica, onde nos mostra a paciência de Deus. Já a explicação que nos é dada hoje tem um teor moral, onde nos fala desta separação
entre o bem e o mal, entre Deus e o maligno. E a condição e o lugar que cada um visitará dentro destas diferentes posturas. A parábola do joio é dirigida à multidão. A explicação aos discípulos, à igreja, a cada um de nós. Portanto, Jesus nos faz uma explicação pedagógica, onde pega cada ponto e nos diz o seu significado. Isso para que os discípulos compreendessem aquilo que parecia não ter entendido. É em casa que Jesus dirige essa explicação aos discípulos. Isso a partir da indagação feita por estes. Começa dizendo: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo, Deus. O lugar, o campo, a boa semente, são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, o fim dos tempos. Os ceifadores, aqueles que vão colher o trigo, e o joio, os anjos de Deus. E aí, como disse, o joio será feito faixas e lançado na fornalha, no fogo, enquanto os justos brilharão em Deus. Jesus está dizendo que existe de fato o mal, o maligno, Satanás está aí. Esta força demoníaca está aí. E ela sempre atrai aqueles que a Deus se fecharam. Aqueles que não fizeram da sua vida um lugar de recepção de Deus. Quando nós não recepcionamos Deus, outra força se apropria. O demônio só acessa lugares vazios ou que ficaram vago de Deus. O demônio não chega na morada que Deus está, porque ele não ousa afrontá-lo. Por isso, não tenha medo. Hoje nós temos uma certa teologia do medo, novamente, de inferno, de Satanás, e essas linguagens parecem muito corriqueiras nos dias de hoje, em certas ramificações da igreja. O Satanás só acessa a casa desabitada por Deus. A casa que é habitada por Deus, não existe espaço para Satanás. Por isso, se você continua fazendo da sua casa uma habitação de Deus, não se preocupe, porque esta casa nunca será visitada por Satanás. E aí diz Jesus claramente que aqueles que vivem fazendo de sua casa uma habitação de Deus, terão como recompensa a grande luz, a vida plena em Deus. Já aqueles que deixaram sua casa esvaziar, outra força vai assumir este lugar, que não é Deus. E a estes que deixaram-se que a sua casa fosse assumida por outra força que não é Deus, o destino é aquela força e não Deus. Por isso, alimente sua fé, sua vida diária desta presença de Deus. É por isso que o Padre Gildenor insiste tanto no início deste vídeo a você respirar consciente, a experimentar Deus a partir dessa experiência da respiração. Quando nós damos espaço em nossa vida para o grande silêncio,
Deus nos preenche com mais rapidez. Por isso, faça a experiência do silêncio. Em breve estarei lançando um retiro especial, especialmente para as pessoas que tiveram e já fizeram experiência do Enneagrama. Em breve lançarei este novo desafio. Por isso, o caminho sempre que eu acredito é esse, do silêncio, da experiência meditativa, de um Deus amoroso que nos assiste e que nos impele cada dia para o seguirmos fielmente. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.